Vamos definir agora o conceito de limite de uma função de duas variáveis. Seja então uma função f definida num domínio D, contida em R2, e considere um ponto x0, y0 em R2. Nota aqui que x0, y0 não precisa ser um ponto do domínio. Não está se impondo que x0, y0 é um ponto da região D. Aqui dizemos que o limite da função f quando x, y é próximo a x0, y0 é o número real L, se podemos tomar f de x arbitrariamente próximo do valor L, tomando-se xy suficientemente próximo do ponto x0, y0. Aqui é importante a gente atentar para esses termos arbitrariamente próximo e suficientemente próximo. Essa é a ideia intuitiva do limite. Ou seja, o limite da função f quando xy é próximo a x0, y0 é o número real L se ocorrer que podemos tomar f de x arbitrariamente próximo do valor L, tomando-se xy suficientemente próximo de x0, y0. Ou seja, o que está se colocando aqui é que se o limite da função f existe e é igual a L, então a imagem ela pode ser feita tão próxima de L quanto eu queira, restringindo de forma apropriada o domínio da função f, ou seja, os pontos x, y a serem próximos de x0 e y0. Se o limite existe, então eu posso tornar f de x tão próximo de L desde que eu tome no domínio ponto x, y próximos de x0 e y0, e esse próximo de x0 e y0 no domínio, ele é determinado a partir do quão próximo nós desejamos que a f seja próximo do valor L. Simbolicamente, a gente escreve que o limite da função f é L, quando x, y tende a x0, y0, usando essa notação. Seja f de xy igual x2 mais y2. Aqui vamos analisar o limite quando xy tende a 1, 2 dessa função. x2 mais y2 vai ser próximo de
5. Por quê? Porque x2 vai ser próximo de 1 e y2 vai ser próximo do valor 4. Porque quando xy é próximo de 1, 2, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado me dá 5. Então aqui, esse 5 é como se fosse o nosso L, da definição do limite, e esse 1, 2 aqui é o ponto x0, y0. Vamos tentar ver aqui, geometricamente, o que isso significa. Essa função, ela tem um gráfico representado como sendo o paraboloide mostrado na figura. Aqui não está em escala, mas vamos supor que o ponto xy de coordenadas 1 e 2 seja esse ponto aqui. O domínio dessa função é o plano R2. Quando a gente não especifica o domínio, por definição, o domínio é o conjunto de todos os pontos do plano que tornam essa lei definida, nesse caso, todo R2. Bom, aqui vamos supor então que f de 1, 2, né? Aqui no nosso desenho, vamos supor que está aqui o valor 5, né? Então, associado a 1, 2, eu tenho 5. A imagem está aqui. Aqui a gente observa o seguinte: como o limite dessa função existe é 5, a gente poderia pensar na imagem dessa função, considerar um intervalo aberto centrado em 5. Por exemplo, esse intervalo aqui. Geometricamente, se o limite existe, então, dado qualquer intervalo aberto centrado nesse valor do L, nesse caso 5, eu consigo encontrar um disco centrado no ponto, nesse caso, ponto x0 e y0 é o 1, 2, consigo um disco aberto tal que qualquer que seja o ponto xy nesse disco, a f vai me levar num ponto f de xy que está neste intervalo aberto centrado em 5. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher um intervalo na imagem. Isso aqui então seria o 5 menos epsilon, 5 mais epsilon. Vamos supor aqui um intervalo de diâmetro 2 epsilon. Então esse aqui seria, esse é o 5, 5 mais epsilon, 5 menos epsilon. Eu aqui encontro o disco de raio delta, tal que qualquer que seja o xy, aqui a f de xy vai me levar nesse intervalo. Essa é a ideia da definição de limite, ou seja, eu posso tornar a f de xy, aqui por exemplo, isso seria o valor de f de xy. Posso tornar o fxy tão próximo de 5, nesse caso L, quanto eu queira, desde que eu pegue valores xy tão próximos do ponto 1, 2. Então, esse raio delta, ele é determinado pelo epsilon. Eu quero estar próximo de 5 dentro de um intervalo aberto, 5 mais epsilon, 5 menos epsilon. Dependendo do epsilon, eu vou encontrar esse delta, que vai dar esse raio desse disco centrado em torno de 1, 2. De tal modo que qualquer que seja o ponto xy no disco, eu garanto que o f de xy vai estar nesse intervalo centrado em 5 de raio epsilon. Por quê? Porque o limite existe. Se o limite existe, isso acontece. Consideremos agora esse limite.
Quero calcular o limite dessa função x3 mais y3 sobre x2 mais y2 quando xy é próximo de menos 1 e 2. Aqui também, a gente nota que quando x é próximo de menos 1 e o y é próximo de 2, esse numerador vai ser próximo de menos 1 ao cubo, o y vai ser próximo de 8, o denominador vai ser próximo de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ou seja, nesse exemplo eu obteria 8 menos 1 daria 7, 4 mais 1, 5. Então a gente está mais ou menos avaliando o limite da mesma forma como a gente fazia uma função de uma variável. Se o ponto está próximo de um x0, a gente analisava numa função de uma variável se o f de x era próximo de algum valor. Aqui a gente faz a mesma coisa. Quando xy é próximo de menos 1, 2, a função f de xy se aproxima de algum valor numérico. Vamos agora considerar o seguinte caso. Calcule o limite quando xy tende a 0, 0. Considere essa função, x2y dividido por x. A função não está definida em 0, 0. Quando xy tende a 0, 0, o numerador tende a 0 e o denominador a 0. Isso dá princípio indeterminado. Contudo, a gente vê claramente desse exemplo que do jeito que está escrito, eu posso simplificar a expressão. X não é 0, ele é próximo de 0. Então, eu ainda posso fazer um algebrismo aqui de modo a cancelar um x que tem no numerador com um x do denominador. Então, ainda não calculei o limite, só estou simplificando a expressão, de modo que x2y sobre x acaba sendo xy. E quando xy tende a 0, 0, esse valor me dá 0. Então, nota que esse é um primeiro exemplo de que, se a gente fosse substituir os valores x e y na expressão, daria uma determinação, que acabou sendo levantada pela simplificação algébrica do x, que havia no numerador e denominador.